Passei todo o dinheiro da minha mãe para sua conta, amor. Amanhã a gente foge dessa velha. Essas palavras atravessaram meu coração como uma lâmina afiada. Ali, paralisada no corredor da minha própria casa, com a mão apoiada na parede para não cair, eu ouvia a voz do meu único filho varão tramando contra mim. Meu Juliano, aquele mesmo bebê que embalei tantas noites, que cuidei quando teve febre aos 5 anos, que enxuguei as lágrimas quando levou o primeiro fora aos 15. Agora, aos 32, chamava sua própria mãe de velha, enquanto planejava roubar tudo o que construí. Sou Marlene Ribeiro, tenho 67 anos e moro em Petrópolis, numa casa antiga que herdei dos meus pais. Por quase 30 anos, administrei uma pequena pousada nas montanhas, à vista da montanha, até me aposentar há 8 anos, quando meu Eduardo partiu deste mundo. Trabalhei duro, economizei cada centavo possível, sempre pensando no futuro dos meus filhos. Principalmente depois que fiquei viúva. Naquela tarde de quinta-feira, eu estava apenas caminhando em direção à cozinha para preparar um chá de camomila. Não pretendia ouvir nada. Não estava bisbilhotando. Foi o destino que colocou meus passos silenciosos pelo corredor de piso de madeira, no exato momento em que Juliano falava ao telefone no quarto. A porta entreaberta deixava sua voz escapar, animada, quase comemorativa. Fiquei ali, imóvel, sentindo meu mundo desabar enquanto a conversa continuava. Sim, Vanessa. Ela nem desconfia de nada. Acha que estou apenas ajudando com as contas online. Uma pausa. Ele riu. 350 mil, amor. Dá pra gente viver tranquilo por um bom tempo lá no Nordeste, longe dessa cidade fria, longe dessa casa velha, longe dela. 350 mil reais. Todas as minhas economias. O dinheiro que guardei centavo por centavo, vendendo café da manhã, arrumando quartos, economizando na feira, abrindo mão de pequenos prazeres. O dinheiro que seria para meus cuidados na velhice, para ajudar minha filha Cíntia, que mora longe, para a faculdade da minha neta, que nem conheço pessoalmente. Tudo indo embora nas mãos do meu próprio sangue. Não sei como consegui me afastar sem fazer barulho. Não sei como cheguei até a sala e me sentei na poltrona verde, a mesma onde meu falecido Eduardo costumava ler o jornal. Minhas pernas tremiam, minhas mãos geladas, a respiração entrecortada. Senti o gosto amargo da traição subindo pela garganta. Poderia ter gritado. Poderia ter entrado naquele quarto e confrontado Juliano, arrancado o telefone das mãos dele, xingado, chorado, implorado. Mas algo dentro de mim, talvez o sangue dos Ribeiro, que nunca se curvaram facilmente às dificuldades, me fez engolir as lágrimas. Calma, Marlene, disse para mim mesma. Respire fundo. Pense. Foi quando percebi que, na verdade, parte de mim já suspeitava. Os olhares cobiçosos que Juliano lançava para minha caderneta de poupança quando a deixava sobre a mesa. O súbito interesse em modernizar minhas finanças, instalar aplicativos no meu celular. As conversas com Vanessa que cessavam abruptamente quando eu entrava na sala. Os pequenos desfalques na minha carteira que eu fingia não notar, esperando que fossem apenas uma fase, que meu filho eventualmente encontrasse seu caminho. E agora, isto. Uma traição completa, planejada, fria. Nos dias que se seguiram, precisei representar o papel da mãe ingênua e confiante. Juliano intensificou suas demonstrações de falso carinho. Mãe, deixa que eu faça o almoço hoje. Mãe, precisa de alguma coisa na farmácia? Mãe, vou te ensinar a usar melhor o celular. Cada palavra doce era agora veneno aos meus ouvidos. Cada sorriso dele escondia a ganância que eu não queria enxergar antes. Vanessa passou a frequentar mais nossa casa, trazendo doces que sabia que eu gostava, elogiando meu cabelo, perguntando sobre as fotos antigas na estante, como se realmente se importasse com as histórias da família que planejava roubar. Nos momentos em que ficava sozinha, chorava escondido no banheiro, com a torneira aberta para disfarçar o som dos soluços. Mas não por muito tempo. Logo enxugava as lágrimas e começava a pensar. Não sou uma senhora indefesa como eles imaginam. Não criei 2 filhos sozinha depois que Eduardo adoeceu para agora me deixar derrotar. Foi durante uma dessas tardes,
sentada no banco da Praça Dom Pedro, onde sempre caminhava pela manhã, que a ideia começou a se formar em minha mente. Não seria apenas uma defesa. Seria uma lição que meu filho jamais esqueceria. Primeiro, precisava de aliados. Pessoas que conheciam meu caráter, que entenderiam a gravidade da situação sem me julgar por ter criado um filho capaz de tal crueldade. Pessoas em posições estratégicas que pudessem me ajudar sem alertar Juliano ou Vanessa. Pensei na minha amiga de décadas, Berenice Campos. Dono de uma loja de artesanato no centro histórico, ela conhecia todos em Petrópolis e tinha contatos na prefeitura. Pensei no Dr. Ernesto Pacheco, o advogado que cuidou do inventário do Eduardo e que sempre me orientou com honestidade. E, principalmente, pensei em Cleide Azevedo, gerente do Banco Progresso, onde mantenho minhas economias há mais de 20 anos. Disquei o número de Berenice primeiro, com dedos ainda trêmulos. Berenice? Preciso te encontrar hoje. É urgente. Não posso falar por telefone. Sim, estou bem. Fisicamente, pelo menos. Te encontro na sua loja em 1 hora. Enquanto guardava o celular na bolsa, notei que algumas pessoas passavam pela praça, absortas em suas próprias vidas. Um casal de idosos de mãos dadas. Uma mãe com um bebê no carrinho. Um grupo de estudantes rindo alto. Todos seguindo em frente, sem imaginar a tempestade que se formava dentro do meu peito. O plano precisava ser perfeito. Não podia haver espaço para erros, nem para piedade mal colocada. Era hora de mostrar a Juliano e Vanessa que subestimar uma velha seria o maior erro da vida deles. Era hora de transformar minha dor em algo que eles jamais esqueceriam. Levantei-me do banco, ajeitei meu casaco e comecei a caminhar em direção ao centro da cidade, onde Berenice me esperaria. Cada passo me afastava da mulher frágil, que quase desmoronou no corredor de casa, e me aproximava da vingança que começava a ganhar forma em meus pensamentos. Uma vingança servida não apenas fria, mas meticulosamente planejada. A loja Artes da Bear estava vazia quando cheguei. Apenas o sino da porta anunciando minha entrada. Berenice veio do fundo da loja, os óculos de leitura pendurados numa cordinha colorida, o rosto marcado pelo tempo como o meu, mas sempre com aquele sorriso reconfortante. Marlene! Pelo amor de Deus, mulher! O que aconteceu? Você está branca como cera de vela! Desabei na cadeira de vime ao lado do balcão, aquela mesma onde costumávamos tomar café nas tardes tranquilas. Mas nada estava tranquilo agora. Contei tudo a ela. As palavras saíram atropeladas, interrompidas por momentos de raiva contida e lágrimas que eu tentava, sem sucesso, segurar. Aquele moleque... Berenice tirou os óculos indignada. Sempre desconfiei que tinha algo errado com ele. Lembra quando sumiu aquele dinheiro da caixinha da igreja? Todo mundo apontou para o filho do Anselmo. Mas eu sempre achei que... Não quero acreditar que meu filho sempre foi assim. Interrompi, passando o lenço nos olhos. Deve ser influência daquela Vanessa. Desde que começou a namorar com ela, Berenice pegou minhas mãos entre as suas. Mãos de artesã, calejadas como as minhas de tanto trabalho. Marlene, vamos ser sinceras uma com a outra. A Vanessa é interesseira, sim, mas o problema vem de antes. Seu filho sempre escolheu o caminho mais fácil. Eduardo, que Deus o tenha, era rígido demais às vezes. Mas ele sabia. Tentou corrigir o menino. Ela estava certa. E doía admitir isso. Os sinais sempre estiveram lá. Juliano abandonou 3 faculdades diferentes. Sempre arrumava um emprego promissor que inexplicavelmente acabava em demissão poucos meses depois. Sempre precisava de um empréstimo temporário, que nunca era devolvido. Após a morte de Eduardo, quando a pousada ficou inteiramente sob minha responsabilidade, Juliano chegou a trabalhar comigo por alguns meses. Sumia dinheiro do caixa. Hóspedes reclamavam de itens desaparecidos. Eu fechava os olhos, inventava desculpas. Cobria os prejuízos silenciosamente. É meu único filho homem, justifiquei para Berenice, sabendo o quão fraca soava essa defesa. E por isso vai deixar que ele leve tudo o que você construiu? Sua pergunta direta me fez endireitar a coluna. Não deixaria. No dia seguinte, com a cabeça mais fria, procurei Cleide no banco.
Nos conhecíamos desde a época do colégio, quando sonhávamos com futuros muito diferentes dos que acabamos tendo. Ela, sempre com aptidão para números, conseguiu construir uma carreira sólida no Banco Progresso. Eu, com meu jeito de lidar com pessoas, encontrei meu caminho na hospitalidade. Cleide me recebeu em sua sala privativa, fechou a porta e ouviu atentamente meu relato. "Legalmente é complicado", explicou ela depois, ajeitando os óculos de armação fina. "Se você simplesmente tirar o dinheiro da conta, ele vai perceber. Se mudar a senha do aplicativo, também. Precisamos ser mais espertas que eles." Foi Cleide quem teve a ideia inicial: criar uma conta espelho, algo que parecesse ser a conta de Vanessa, mas que na verdade fosse controlada por mim. Precisaríamos de documentos, de aprovações, de um plano minucioso. "Vamos precisar do Dr. Ernesto para isso", concluiu Cleide. "Ele saberá como fazer tudo dentro da lei." O escritório de advocacia do Dr. Ernesto ficava num antigo casarão restaurado na parte alta da cidade. Seu pai havia sido advogado do meu pai. Nossos laços familiares eram antigos, entrelaçados por décadas de confiança mútua. "Senhora Marlene", ele me recebeu com a formalidade de sempre, mesmo depois de tantos anos. "Em que posso ajudá-la?" Quando terminei de expor a situação, o advogado, geralmente tão controlado, deixou transparecer um lampejo de indignação. "Tenho lidado com disputas familiares por quase 3 décadas", disse ele. "Mas confesso que ainda me surpreendo com a capacidade humana para a traição, especialmente quando vem daqueles que deveriam proteger." Com a experiência acumulada em anos de prática, Dr. Ernesto rapidamente delineou um plano que, embora complexo, era completamente legal. Criaríamos uma conta aparentemente pertencente a Vanessa, mas com meu nome nos documentos oficiais. Uma armadilha perfeita. "Vamos precisar de alguns dias para preparar tudo", explicou ele. "Enquanto isso, a senhora precisará agir normalmente. Nada de confrontos, nada de mudanças de comportamento que possam despertar suspeitas." Voltar para casa naquele dia foi como entrar em um palco. Precisei vestir a máscara da mãe confiante e amorosa, enquanto por dentro fervia de decepção e determinação. Juliano estava na sala, os pés sobre a mesa de centro, algo que seu pai jamais permitiria, mexendo no celular com aquela expressão entediada que se tornou sua marca registrada na vida adulta. "Oi, mãe, onde estava?" Fiquei preocupado. A preocupação fingida na voz dele quase me fez rir. "Quase. Fui ver a Berenice, filho. Você sabe como gosto de visitar a loja dela." Ele respondeu, voltando a atenção para o celular. "Ah, mãe, estava pensando... Não seria melhor colocar seu dinheiro em investimentos melhores? Esse rendimento da poupança é uma miséria." Ali estava. O primeiro movimento dele após confirmar o plano com Vanessa. Tão previsível que doía. "Você entende dessas coisas, filho?" Perguntei, fingindo interesse. "Claro, tenho estudado muito sobre isso. Posso te ajudar a reorganizar tudo. É só me dar acesso às suas contas." "Acesso às minhas contas." Repeti lentamente, como se considerasse a ideia. "Não sei, Juliano. Seu pai sempre me ensinou a ser cuidadosa com dinheiro." Vi um lampejo de irritação em seus olhos, rapidamente mascarado por um sorriso condescendente. "Mãe, com todo respeito, os tempos do pai já passaram. Hoje é tudo digital, tudo mais rápido. Você precisa se modernizar." Concordei vagamente, dizendo que pensaria no assunto. Nos dias seguintes, ele intensificou a campanha. Mostrava notícias sobre golpes em idosos, sugeria que eu estava vulnerável por não entender tecnologia, oferecia-se constantemente para organizar minhas finanças. Enquanto isso, nosso plano avançava nos bastidores. Dr. Ernesto preparou toda a documentação necessária. Cleide configurou a conta especial no banco. Berenice serviu de testemunha em alguns documentos e, mais importante, tornou-se minha confidente quando a pressão parecia insuportável. A parte mais difícil era manter a fachada em casa. Vanessa aparecia com mais frequência, sempre melosa, sempre interessada em minhas histórias da pousada. "Nossa, dona Marlene, a senhora devia escrever um livro sobre isso", dizia ela, enquanto seus olhos calculavam quanto valia cada objeto na minha sala. Uma semana depois que ouvi a conversa no corredor,
Deixei acidentalmente uma anotação com a senha do aplicativo bancário no criado mudo do meu quarto. Saí para fazer compras, demorando propositalmente mais que o necessário. Quando voltei, a anotação estava no mesmo lugar, mas levemente desalinhada. À noite, fingi dificuldades para dormir e tomei um chá na cozinha. Ouvi sussurros vindos do quarto de Juliano. Aproximei-me silenciosamente. Amanhã mesmo. Já tenho as passagens reservadas com nome falso. Ninguém vai nos encontrar, amor. A voz de Vanessa respondeu animada. Mal posso acreditar. Vamos finalmente sair desse fim de mundo. E a velha? Quando vai perceber? Provavelmente só quando for ao banco na semana que vem para pagar as contas. Aí já estaremos bem longe. Voltei para meu quarto, o coração martelando no peito. Não de medo, mas de antecipação. O peixe estava mordendo a isca. Na manhã seguinte, Juliano anunciou que precisava resolver algumas pendências em outra cidade, que voltaria tarde. Sorri e preparei seu café da manhã favorito. Quando saiu, liguei imediatamente para Cleide. Ele acessou a conta ontem à noite. Transferiu tudo para a conta que acredita ser da Vanessa. Funcionou, respondeu Cleide, a voz misturando alívio e indignação profissional. Todo o dinheiro está seguro na conta espelho. Ele acredita que transferiu para ela, mas na verdade, o dinheiro continua sendo seu, apenas em outro lugar. A próxima ligação foi para o sargento Cavalcante. Romero era amigo de infância do meu Eduardo, frequentava nossa casa nos churrascos de domingo quando os meninos eram pequenos. Após a morte do meu marido, manteve-se presente, sempre verificando se estávamos bem, se precisávamos de algo. Quando expliquei a situação, seu tom profissional não conseguiu esconder a indignação pessoal. Dona Marlene, isso é grave. Tentativa de estelionato, apropriação indébita. Precisamos pegá-los em flagrante. A senhora tem certeza que quer seguir com isso? É seu filho? Tenho, Romero, respondi, a voz mais firme do que eu mesma esperava. Ele precisa aprender que ações têm consequências. O plano estava completo. Agora era apenas esperar que Juliano e Vanessa dessem o próximo passo. Naquela noite ele voltou tarde. Fingi estar dormindo quando passou pelo corredor. Pela fresta da porta, vi-o carregando uma mala pequena para seu quarto. Estavam quase prontos para fugir. O dia seguinte transcorreu numa tensão silenciosa. Juliano estava inquieto, verificando o celular constantemente. Inventou uma dor de cabeça para justificar seu nervosismo. Vanessa ligou 3 vezes, sempre com desculpas esfarrapadas sobre assuntos triviais. Fingi não notar nada. Preparei o jantar como sempre. Perguntei sobre seus planos para o final de semana. Mencionei casualmente que iria ao banco na segunda-feira. Vi o pânico momentâneo em seus olhos, rapidamente substituído por uma falsa tranquilidade. Quer que eu te acompanhe, mãe? Não precisa, filho. Já estou acostumada a resolver essas coisas sozinha desde que seu pai partiu. Ele assentiu, visivelmente aliviado. Naquela noite, enquanto lavava a louça, ouvi-o ao telefone novamente. Hoje, à meia-noite. Sim, já chamei o táxi. Direto para o aeroporto. Ela está completamente na ignorância. Sorri para a xícara que enxugava. Tão confiante. Tão arrogante. Tão despreparado para o que viria. Às 23h30, com Juliano trancado no quarto supostamente dormindo, fiz a última ligação para o sargento Cavalcante. Eles vão sair à meia-noite. O táxi já está agendado. Desliguei e aguardei na escuridão da sala. As luzes todas apagadas. Apenas o abajur mais distante ligado, deixando-me nas sombras. Às 23h50, ouvi o rangido da porta do quarto. Passos cautelosos pelo corredor. Juliano carregava 2 malas agora. Uma dele, outra dela. Passou pela sala sem me notar, sentada imóvel na poltrona que pertencera a seu pai. Quando a porta da frente se abriu, liguei o abajur ao meu lado. A luz súbita o fez congelar, como um ladrão flagrado. Saindo tão tarde, filho? Pensei que estivesse com dor de cabeça. Ele se virou lentamente, o rosto uma máscara de culpa rapidamente substituída por irritação. Mãe, que susto! Eu tenho uma viagem de trabalho. Esqueci de te contar. Viagem de trabalho, repeti calmamente, levantando-me da poltrona. Interessante para alguém que não trabalha há 2 anos.
Seus olhos se estreitaram. O teatro estava chegando ao fim. Olha, não tenho tempo para isso agora. Meu táxi já deve estar chegando. Para onde vai, Juliano? Nordeste, não é? Com o dinheiro da sua velha mãe? O choque em seu rosto foi impagável. Ali, naquele momento, vi o menino que um dia tentou esconder que havia quebrado o vaso de cristal da vovó. O mesmo olhar assustado. A mesma percepção tardia de que foi pego em flagrante. Do que você está falando? 350 mil reais. Transferidos para a conta da Vanessa ontem à noite. Amanhã a gente foge dessa velha. Não é assim que disse? Ele deixou as malas caírem. Por um momento, pensei que fosse negar, inventar alguma desculpa elaborada. Mas algo em minha expressão deve tê-lo feito perceber que o jogo havia acabado. Você não entende, começou ele, a voz subitamente aduladora. Eu ia devolver. Era só um empréstimo temporário para um negócio. Eu ia multiplicar esse dinheiro e... O som do táxi chegando interrompeu sua mentira desesperada. E junto com ele, 2 viaturas da polícia, estacionando silenciosamente, com as luzes desligadas. O rosto de Juliano empalideceu quando as luzes das lanternas policiais iluminaram nossa varanda. Vanessa apareceu correndo pela calçada, vestida como se fosse para uma viagem longa, uma mala de rodinhas atrás dela. Parou abruptamente ao ver a cena. Juliano paralisado na porta, eu de pé na sala, e as silhuetas dos policiais aproximando-se. O que está acontecendo? Ela perguntou, a voz falhando. Seus olhos saltavam de Juliano para mim, tentando entender a situação. O sargento Cavalcante subiu os degraus da varanda primeiro, seguido por 2 oficiais mais jovens. Tinha trocado a informalidade habitual pelo semblante austero de sua profissão. Apresentou o mandado, explicou os direitos deles. A expressão de Vanessa oscilava entre choque e raiva, enquanto Juliano apenas olhava para o chão, derrotado. Como você soube? Ele finalmente perguntou, enquanto um dos policiais verificava o conteúdo das malas. Como descobriu? Não respondi imediatamente. Permiti-me este pequeno momento de observação. Meu filho, meu menino que um dia sonhei que seria médico ou engenheiro. Agora algemado por tentar roubar a própria mãe. A dor e a decepção ainda estavam lá, é claro. Mas havia também um estranho alívio, como se um abscesso longo e doloroso finalmente tivesse sido drenado. Vocês vão nos acompanhar à delegacia, informou o sargento. Temos evidências suficientes para uma detenção inicial por tentativa de estelionato e furto mediante fraude. Apenas quando o carro policial desapareceu na curva da rua, levando meu filho e sua cúmplice, permiti-me sentar novamente na poltrona. Antônio, meu vizinho que observava discretamente da janela de sua casa, atravessou a rua e bateu suavemente na porta que havia ficado entreaberta. Dona Marlene, a senhora está bem? Antônio Guimarães, viúvo como eu, sempre foi um vizinho atencioso. Aposentado da área de segurança digital, tinha me ajudado inúmeras vezes com problemas no computador e questões de internet. Foi ele quem, dias antes, me auxiliou a recuperar as mensagens trocadas entre Juliano e Vanessa, fornecendo provas concretas do plano deles. Estou, Antônio, pelo menos fisicamente. Ele entrou, relutante, respeitando o meu espaço. Ofereceu-se para preparar um chá, que aceitei mais pelo conforto da companhia do que pela bebida em si. Enquanto a água fervia na cozinha, revivi mentalmente os passos que me levaram àquele momento. Tudo começou realmente naquela tarde na loja de Berenice, quando decidi que não seria uma vítima passiva. Saí de lá diretamente para o banco, determinada a proteger o pouco que havia construído em décadas de trabalho. Cleide me recebeu em sua sala privativa, o semblante sério evidenciando nossa longa amizade. Não precisei explicar muito. Ela já havia notado movimentações estranhas na minha conta nas últimas semanas. Juliano tem acessado seu aplicativo bancário remotamente, ela confirmou, mostrando-me os logs de acesso em seu computador. Várias consultas de saldo, verificação de limites de transferência. Como ele conseguiu acesso? Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. Provavelmente quando ensinou a senhora a usar o aplicativo. Deve ter registrado as credenciais no celular dele também. A revelação, embora esperada, ainda doeu.
Lembrei-me do dia em que Juliano pacientemente me mostrou como verificar o saldo pelo celular, explicando cada passo como se eu fosse uma criança. Sua falsa gentileza agora tinha outro significado. O que posso fazer, Cleide? Se eu simplesmente mudar a senha ou bloquear o acesso, ele vai saber que descobri. Foi aí que Cleide propôs o plano que mudaria tudo. Sua experiência bancária de mais de 20 anos trazia consigo um conhecimento profundo dos sistemas e, mais importante, das brechas legais. Podemos criar uma conta espelho, sugeriu ela, abaixando a voz mesmo em sua sala privativa. Uma conta que parece pertencer à destinatária que ele escolher para a transferência, mas que na verdade permanece sob seu controle legal. A proposta era ousada, mas perfeitamente legal. Exigiria documentação precisa e a assistência de alguém versado em direito bancário. O nome do Dr. Ernesto surgiu naturalmente. Vamos precisar dele para elaborar os termos jurídicos e garantir que tudo seja feito dentro da legalidade, afirmou Cleide. Afinal, não queremos apenas proteger seu dinheiro, mas também construir um caso sólido. No dia seguinte, encontrei-me com o Dr. Ernesto em seu escritório. O advogado ouviu atentamente enquanto eu e Cleide explicávamos a situação e o plano proposto. Suas sobrancelhas grisalhas ergueram-se algumas vezes durante o relato, mas ele não interrompeu. Compreendo a gravidade da situação, disse finalmente, ajustando os óculos de leitura. E embora seja doloroso envolver a polícia em um assunto familiar, concordo que este caso extrapola os limites do aceitável. Ele abriu uma pasta em seu computador e começou a digitar rapidamente. Vamos precisar de alguns documentos específicos. Uma procuração especial, termos de responsabilidade bancária, um acordo de confidencialidade para a senhora Cleide. Fez uma pausa, olhando-me diretamente. E, eventualmente, um boletim de ocorrência. A menção ao BO provocou um nó na minha garganta. Era a materialização legal da traição do meu filho. Não mais um segredo familiar doloroso, mas um registro oficial, um documento público. Tem certeza que deseja seguir adiante, dona Marlene? Perguntou o Dr. Ernesto, percebendo minha hesitação. Entenderia perfeitamente se preferisse uma abordagem mais discreta. Pensei em Eduardo, meu marido, em como ele sempre insistiu que nossos filhos deveriam enfrentar as consequências de seus atos. Amor sem limites não é amor, Marlene. Costumava dizer, é negligência. Tenho certeza. Respondi, a voz mais firme do que eu esperava. Quero seguir com tudo. Nos 3 dias seguintes, uma operação meticulosa foi montada. Cleide configurou no sistema bancário uma conta especial, tecnicamente uma subconta da minha conta principal, mas que aparecia no sistema como pertencente a Vanessa Peixoto. Dr. Ernesto preparou toda a documentação necessária, garantindo que legalmente o dinheiro nunca sairia do meu nome, independente das transferências que Juliano fizesse no aplicativo. O passo seguinte era mais delicado. Precisávamos da participação da polícia para flagrar Juliano e Vanessa em plena fuga, caracterizando assim a tentativa consumada do crime. Para isso, entrei em contato com Romero Cavalcante, amigo de longa data da família e agora sargento da polícia local. Nosso encontro aconteceu não na delegacia, mas na casa de Berenice, para evitar qualquer possibilidade de sermos vistos juntos. A expressão no rosto de Romero, ao ouvir meu relato, mesclava indignação profissional e pesar pessoal. Eduardo se reviraria no túmulo, comentou ele, referindo-se ao meu falecido marido. Sempre foi tão rígido na educação de Juliano. Talvez tenha sido rígido demais, ponderei. As dúvidas maternais inevitavelmente aflorando. Ou talvez eu tenha sido permissiva demais depois que Eduardo partiu. Romero balançou a cabeça, colocando uma mão reconfortante sobre a minha. Não se culpe, Marlene. Cada um faz suas escolhas na vida. Juliano é adulto há muito tempo. Estabelecemos então um plano detalhado. Romero designaria uma equipe discreta para monitorar minha residência nos dias seguintes, especialmente no período noturno, quando uma fuga seria mais provável. Precisávamos pegá-los em flagrante, com as malas prontas e evidências claras da intenção de fuga com o dinheiro desviado. Antônio Guimarães, meu vizinho, também se tornou parte essencial do plano.
Com sua experiência em segurança digital, conseguiu recuperar mensagens apagadas do celular de Juliano durante uma visita aparentemente casual, em que o jovem deixou o aparelho brevemente sem supervisão enquanto usava o banheiro. Não foi difícil, explicou-me depois Antônio, mostrando capturas de tela das conversas incriminadoras entre meu filho e Vanessa. Ele nem mesmo usa uma proteção de tela decente. E o aplicativo de mensagens faz backup automático de tudo. As mensagens eram devastadoras em sua crueldade. Não apenas planejavam levar todo o meu dinheiro, mas discutiam friamente como eu, provavelmente, nem perceberia até ser tarde demais. Como eu já estava gagá mesmo. E como eles, finalmente, se livrariam daquela vida medíocre presa a uma velha ultrapassada. Cada palavra era uma punhalada, mas também fortalecia minha resolução. Isto não era apenas sobre dinheiro, era sobre dignidade, sobre respeito, sobre justiça. O último elemento do plano era o mais arriscado. Precisava dar a Juliano acesso aparente às minhas contas bancárias, de modo que ele pudesse tentar a transferência fraudulenta. Seguindo orientações de Cleide e Dr. Ernesto, acidentalmente, deixei anotada a senha do aplicativo bancário em um papel na gaveta da cozinha, onde sabia que Juliano ocasionalmente procurava dinheiro para pequenos gastos. Não demorou nem 24 horas para que ele mordesse a isca. Monitorando remotamente com a ajuda de Cleide, vimos quando ele acessou o aplicativo usando minhas credenciais e tentou uma transferência teste de pequeno valor para a conta que acreditava pertencer a Vanessa. Ele está testando o sistema, explicou Cleide por telefone, enquanto observávamos os logs de acesso em tempo real. Eu em casa, ela no banco. Quer verificar se tudo funciona antes da transferência principal. O teste foi bem sucedido, do ponto de vista de Juliano. O dinheiro aparentemente chegou à conta de Vanessa. Na verdade, minha subconta disfarçada. Isso lhe deu a confiança para o próximo passo. Na noite seguinte, enquanto fingia dormir cedo reclamando de dores nas costas, ouvi Juliano entrar silenciosamente em meu quarto. Através dos cílios semicerrados, vi quando ele pegou meu celular da mesa de cabeceira e saiu sorrateiramente. 20 minutos depois, um alerta silencioso no celular de Cleide, que permanecia de plantão mesmo fora do horário comercial do banco, confirmou. Ele havia transferido todo o valor, R$350 mil. Está feito, confirmou ela por mensagem. Ele transferiu tudo para a conta isca. O dinheiro está seguro na subconta vinculada à senhora. A transferência bem-sucedida, do ponto de vista de Juliano, foi o catalisador final. Naquela mesma noite, captei fragmentos de sua conversa telefônica com Vanessa, planejando a fuga para o dia seguinte. Imediatamente, acionei nosso plano de contingência. Uma ligação para Romero confirmou que a operação policial estaria pronta. Dr. Ernesto enviou eletronicamente toda a documentação necessária para uma prisão em flagrante. Antônio preparou-se para fornecer as provas digitais que havia coletado. Berenice ficou de prontidão, caso eu precisasse de apoio emocional após o confronto. E então, apenas esperei. As horas do último dia passaram como em câmera lenta. Preparei o café da manhã como sempre. Comentei sobre o tempo. Perguntei sobre os planos de Juliano para o dia, sabendo que cada resposta era uma mentira. Ele mencionou que sairia com amigos à noite, que não o esperasse acordada. Assenti, como a mãe crédula que ele acreditava que eu fosse. Quando saiu durante a tarde, supostamente para encontrar esses amigos imaginários, na verdade foi buscar as passagens no nome falso que havia comprado online. À noite, serviu jantar normalmente. Assistimos juntos a um programa de televisão, como nos velhos tempos. Ele até fez piadas, talvez aliviado por seu plano estar aparentemente funcionando à perfeição. Vou dormir cedo hoje, filho, anunciei por volta das 10 da noite. Essas dores nas costas estão me matando. Durma bem, mãe, respondeu ele, beijando minha testa com falsa ternura. Amanhã você vai se sentir melhor. Amanhã, quando eu acordasse e ele já estaria longe, com todo o meu dinheiro. Ou assim pensava. Em vez de dormir, preparei-me para o confronto final. Vesti não um pijama, mas roupas normais. Posicionei-me na sala escurecida, apenas com um abajur distante ligado.
criando sombras profundas onde pude me ocultar. E então, aguardei. Cada minuto se arrastava enquanto o relógio da parede marcava implacavelmente o tempo. Às 23h30, enviei a mensagem final para Romero. Agora. 20 minutos depois, ouvi os passos cautelosos de Juliano pelo corredor. O rangido da porta. A silhueta dele carregando as malas. E então, acendi o abajur ao meu lado, revelando minha presença silenciosa. O resto, como dizem, é história. O choque no rosto dele, a chegada de Vanessa, as viaturas policiais, as algemas, as acusações formais. A delegacia do 3º Distrito de Petrópolis tinha aquele cheiro característico de papel antigo e café forte. Acompanhada por Berenice, que insistiu em não me deixar sozinha naquele momento, atravessei o saguão de entrada com passos hesitantes. Por mais que estivesse determinada a seguir com o processo, havia uma dor persistente em meu peito. Era meu filho, afinal, que estava detido ali. Dona Marlene. Cumprimentou-me a escrivã, uma senhora de meia-idade que conhecia de vista da missa aos domingos. Seu olhar oscilava entre compaixão e curiosidade contida. O sargento Cavalcante apareceu logo em seguida, conduzindo-nos para uma sala mais reservada, longe dos olhares curiosos que já começavam a se multiplicar. Notícias correm rápido em cidades pequenas, e um filho tentando roubar a própria mãe certamente alimentaria as rodas de conversa por semanas. Os dois estão detidos em celas separadas, informou Romero, oferecendo-me uma cadeira. Já colhemos os primeiros depoimentos. Como eles reagiram? Perguntei, incapaz de conter a curiosidade. Romero trocou um olhar com outro policial presente na sala antes de responder. Juliano mantém-se calado. Solicitou um advogado. Já a moça, bem, está bastante alterada. Imaginei a cena. Vanessa, sempre tão controlada e manipuladora, agora enfrentando a realidade de suas escolhas em uma cela fria de delegacia. Senti uma pontada de satisfação que logo se transformou em culpa. Que tipo de pessoa sente prazer com o sofrimento alheio, mesmo que merecido? Que tipo de mãe entrega o próprio filho à polícia? Fizemos o certo, Marlene, disse Berenice, apertando minha mão como se lesse meus pensamentos. Eles precisavam entender que ações têm consequências. Um oficial trouxe os documentos necessários para o registro formal da ocorrência. Assinei cada um deles com mão trêmula, mas resoluta. Quando terminei, Romero me informou que eu poderia ver Juliano se desejasse. Ele pediu para falar com a senhora. Acrescentou, o tom profissional suavizado pela compaixão. Parte de mim queria recusar, proteger-me de mais dor, de mais manipulação. Mas outra parte, a mãe que nunca deixaria de ser, precisava olhar nos olhos do meu filho, entender o incompreensível. A sala de interrogatório era ainda mais austera que o resto da delegacia. Parede cinza, uma mesa de metal desgastada, 2 cadeiras simples. Juliano já estava lá quando entrei, sentado com as mãos algemadas apoiadas sobre a mesa. Parecia menor, de alguma forma, sem a arrogância habitual. Seus olhos estavam vermelhos, de raiva ou choro, não saberia dizer. Por quê? Foi tudo o que consegui perguntar ao sentar-me à sua frente. Ele manteve o olhar baixo por alguns instantes antes de responder. Eu ia devolver, mãe. Juro que ia. Era só para investir em um negócio, multiplicar o dinheiro e... Não minta mais, interrompi, a voz surpreendentemente firme. Ouvi sua conversa com Vanessa. Vocês iam fugir, desaparecer com meu dinheiro. Um silêncio pesado se instalou entre nós. Por trás do vidro espelhado, sabia que Romero e provavelmente outros oficiais observavam, talvez até gravando nossa conversa como parte da investigação. Como descobriu? Ele finalmente perguntou, a curiosidade superando o constrangimento. Como soube do nosso plano? Ouvi você no telefone aquele dia, falando sobre transferir meu dinheiro para fugir dessa velha. Estava apenas passando pelo corredor. Uma expressão de compreensão dolorosa atravessou seu rosto. Um pequeno descuido, uma porta mal fechada, uma voz um pouco alta demais, foi o que o traiu. E a conta? Como fez aquilo com a conta? Insistiu, inclinando-se para a frente. O dinheiro apareceu na conta dela, eu vi o comprovante.
Permiti-me um pequeno sorriso. Tenho bons amigos, Juliano. Pessoas que realmente se importam comigo. Não entrei em detalhes técnicos ou legais. Deixei que ele absorvesse o fato de que seu plano, aparentemente perfeito, tinha fracassado por completo devido à sua própria subestimação da velha que planejava abandonar. "O que vai acontecer agora?" perguntou, finalmente demonstrando a preocupação que deveria ter sentido muito antes. "Isso não depende mais de mim", respondi com sinceridade. "Vocês tentaram cometer um crime. Agora enfrentam as consequências legais." "Vai deixar seu único filho ir para a cadeia?" Sua voz oscilava entre a incredulidade e a acusação, uma última tentativa de manipulação emocional. "Depois de tudo que fizemos juntos, dos sacrifícios que fiz por você depois que pai morreu?" Aquilo acendeu uma indignação que não sabia que ainda tinha forças para sentir. "Sacrifícios?" repeti, inclinando-me para a frente. "Que sacrifícios, Juliano? Foi você quem cuidou de seu pai durante os 8 meses em que definhava com câncer? Foi você quem administrou sozinho a pousada para manter nosso sustento enquanto eu passava noites em claro no hospital? Foi você quem abriu mão de viagens, de sonhos, de uma vida mais fácil para garantir que nada faltasse em nossa casa?" Ele recuou, surpreso com minha reação. Talvez esperasse lágrimas, súplicas, o perdão incondicional que sempre recebeu no passado. "Você é meu filho e sempre será", continuei moderando a voz. "Mas amor não significa permitir que você destrua sua vida e a minha sem consequências. Isso não seria amor, seria cumplicidade." Levantei-me, encerrando nossa conversa. Antes de sair, virei-me uma última vez. "Quando estiver pronto para encarar a verdade e assumir responsabilidade por suas escolhas, estarei aqui. Não como uma fonte de dinheiro fácil, não como uma velha a ser explorada, mas como sua mãe." Deixei a sala com passos firmes, embora por dentro estivesse despedaçada. Romero me aguardava no corredor, junto com Berenice e Dr. Ernesto, que havia chegado para acompanhar os desdobramentos legais. "A senhora tem um espírito forte, Dona Marlene", comentou o advogado, claramente impressionado com minha postura durante o confronto. "Não tão forte quanto parece", admiti. "Mas aprendi que certas feridas precisam ser limpas completamente para cicatrizar, por mais que o processo seja doloroso." Nos dias que se seguiram, mergulhei em uma rotina burocrática exaustiva. Depoimentos formais, reuniões com promotores, assinaturas em documentos oficiais. A história inevitavelmente vazou para a pequena comunidade de Petrópolis. Nos primeiros dias, evitei sair de casa, incapaz de enfrentar os olhares curiosos, os sussurros mal disfarçados. Foi Antônio quem me tirou desse isolamento autoimposto. Numa tarde chuvosa, apareceu em minha porta com um buquê simples de flores do campo e uma determinação gentil de me levar para caminhar, mesmo sob garoa. "Não fez nada errado, Marlene", insistiu ele enquanto andávamos pela Praça Dom Pedro, sob o abrigo de seu guarda-chuva largo. "São eles que deveriam se esconder, não a senhora." Pouco a pouco, retomei minhas atividades. Voltei a frequentar a missa dominical, a tomar café na loja de Berenice, a caminhar pelas manhãs. Os olhares e cochichos persistiam, mas com o tempo foram se transformando em expressões de admiração contida. A coragem daquela mulher. Ouvi certa vez ao passar por um grupo de senhoras na padaria. Uma semana após a prisão, recebi uma visita inesperada. Minha filha Cíntia. Ao abrir a porta e vê-la ali, com sua pequena bebê nos braços, desabei em lágrimas pela primeira vez desde toda a ordalha começar. "Mamãe", ela disse simplesmente, abraçando-me com o braço livre enquanto a bebê nos observava com olhos curiosos. "Por que não me contou? Por que enfrentou tudo isso sozinha?" Entramos e durante o café expliquei tudo. As suspeitas iniciais, o plano elaborado, a prisão em flagrante. Cíntia ouvia atentamente, balançando ocasionalmente a filha que adormecera em seu colo. "Sempre soube que Juliano tinha esse lado", comentou ela quando terminei meu relato. "Depois que papai morreu, ele mudou, ou talvez apenas mostrou quem realmente era." Havia amargura em sua voz, mas também uma compreensão que só poderia vir de quem cresceu ao lado de Juliano, observando sua transformação gradual.
Por anos mantive distância porque ele sempre envenenava meu relacionamento com você, continuou Cíntia. Dizia que você estava bem, que não precisava de mim, que eu só traria preocupações se aparecesse. Eu devia ter percebido, devia ter insistido mais. Não se culpe, consolei, tocando seu rosto da mesma forma que fazia quando era pequena e tinha pesadelos. Ele manipulava todos nós, de formas diferentes. Minha neta acordou naquele momento, seus olhinhos abrindo-se para o mundo com aquela curiosidade pura das crianças. Cíntia colocou-a em meus braços. A primeira vez que segurava minha neta. Essa é a vovó Marlene. Apresentou-nos Cíntia com um sorriso. A mulher mais forte que já conheci. Nos dias seguintes, Cíntia ajudou-me a reorganizar minha vida. Juntas, decidimos o que fazer com o dinheiro que quase havia sido roubado. Parte dele será para o futuro desta pequena, decidi, observando minha neta que engatinhava alegremente pela sala. Outra parte investiremos na loja da Berenice, que sempre sonhou em expandir, e uma quantia significativa doaremos para a paróquia do Padre Joaquim, para o projeto de assistência a idosos carentes. E para você, mãe? Perguntou Cíntia preocupada. O que reservará para suas necessidades? Sorri, sentindo uma leveza que não experimentava há muito tempo. Tenho o suficiente para viver confortavelmente. E talvez, finalmente, fazer aquela viagem que seu pai e eu sempre sonhamos. Conhecer o Nordeste que, ironicamente, era o destino de fuga de seu irmão. A menção a Juliano trouxe de volta a realidade que tentávamos momentaneamente esquecer. O processo judicial seguia seu curso. Vanessa, buscando redução de pena, havia decidido colaborar com a promotoria, revelando detalhes sórdidos de outros pequenos golpes que ambos haviam aplicado ao longo dos anos, incluindo desvios da antiga pousada que administrei. 2 semanas após a prisão, Dr. Ernesto trouxe a proposta de um acordo judicial. Juliano cumpriria uma pena reduzida, com parte em regime semiaberto, se confessasse o crime, demonstrasse arrependimento e comprometesse-se a ressarcir moralmente os danos causados através de trabalho comunitário após sua liberação. O que a senhora acha? Perguntou o advogado, após explicar os termos. Como vítima e mãe, sua opinião será considerada pelo juiz. Refleti longamente antes de responder. Não queria que meu filho passasse anos em uma prisão, mas também não desejava que escapasse sem compreender verdadeiramente a gravidade de suas ações. Aceitarei o acordo com uma condição, respondi finalmente. Que parte do serviço comunitário seja realizado no Asilo São Francisco. Quero que ele conviva com os idosos, que aprenda a respeitar os mais velhos, que entenda o valor da dignidade na terceira idade. Dr. Ernesto assentiu, fazendo anotações. E quanto a Vanessa? Perguntei. Ela enfrentará acusações mais graves por ter sido a mentora intelectual, conforme as evidências mostram. Também tem antecedentes por pequenos golpes anteriores que descobrimos durante a investigação. Não senti nenhuma satisfação ao ouvir aquilo. Apenas uma tristeza resignada por vidas desperdiçadas em esquemas mesquinhos, quando poderiam ter sido dedicadas a construir algo verdadeiro. Naquela noite, sozinha em meu quarto, observei uma antiga fotografia de família. Eduardo, eu, Cíntia e Juliano, todos sorridentes durante um passeio na serra, muito antes da doença, muito antes das traições. Perguntei-me em que ponto perdemos aquela felicidade simples, em que momento os caminhos começaram a divergir tão drasticamente. Não havia respostas fáceis, apenas a certeza de que, por mais dolorosa que fosse a jornada, eu havia escolhido o caminho da verdade. E naquele momento, contemplando o sorriso inocente do menino que Juliano um dia foi, permiti-me chorar, não apenas pela traição recente, mas por todos os pequenos momentos ao longo dos anos em que poderia ter agido diferente, em que poderia ter sido mais firme, em que poderia ter ensinado melhor o valor do caráter sobre a conveniência. Enxuguei as lágrimas e guardei a fotografia. O passado não podia ser alterado, mas o futuro ainda estava em aberto. E pela primeira vez em muito tempo, enxerguei possibilidades que iam além das paredes daquela casa antiga, além das limitações que eu mesma havia imposto à minha existência. 3 meses se passaram desde aquela noite que mudou tudo.
A vida em Petrópolis continuava seu ritmo calmo, as montanhas guardando os segredos de tantas famílias como a minha. O outono chegara, pintando as árvores de tons alaranjados e enchendo as manhãs de uma névoa suave, que me fazia lembrar dos primeiros anos da pousada. Numa tarde de quinta-feira, recebi uma carta oficial do tribunal. Sentada na varanda de casa, abri o envelope com dedos que já não tremiam tanto quanto antes. O juiz havia aceitado o acordo proposto. Juliano cumpriria 18 meses em regime semiaberto, seguidos de serviço comunitário no Asilo São Francisco e acompanhamento psicológico obrigatório. Vanessa, por outro lado, recebera uma pena maior: 3 anos em regime fechado, considerando seus antecedentes e seu papel como articuladora principal. Dobrei cuidadosamente o documento e observei o jardim que Antônio me ajudara a revitalizar nas últimas semanas. As rosas que Eduardo plantara anos atrás voltavam a florescer após um longo período de negligência, assim como eu mesma parecia renascer lentamente. O telefone tocou dentro de casa, interrompendo meus pensamentos. Era Cleide, do banco. Dona Marlene, aquele investimento que conversamos foi aprovado. O contrato para a expansão da loja da Dona Berenice está pronto para assinatura. Sorri, satisfeita. Parte do dinheiro que quase perdi agora serviria para um propósito nobre: ajudar minha amiga de décadas a realizar seu sonho de ampliar o negócio, criar mais empregos, perpetuar seu legado artesanal. Estarei no banco amanhã pela manhã, confirmei antes de desligar. No dia seguinte, depois de assinar os documentos no escritório de Cleide, caminhei até a loja de Berenice para dar-lhe a notícia pessoalmente. Encontrei-a organizando uma nova remessa de cerâmicas pintadas à mão, peças exclusivas que faziam sua loja ser conhecida mesmo em cidades vizinhas. Está feito, anunciei, mostrando-lhe a cópia do contrato de investimento. A Artes da Berry terá sua filial no centro histórico em menos de 6 meses. Os olhos de Berenice marejaram enquanto ela examinava o documento. A realização de um sonho antigo que acreditava impossível aos seus 65 anos. Marlene, não sei como agradecer. Esse investimento, essa confiança... Não agradeça, interrompi gentilmente. Não é caridade, é parceria. Sempre acreditei em seu talento. Além disso, precisarei de algo para ocupar meu tempo, agora que estou redescobrindo minha vida. Tomamos café juntas, planejando os detalhes da expansão. O novo espaço seria maior, permitiria a exposição de mais artesãos locais e incluiria um pequeno café nos fundos, minha contribuição ao projeto, aproveitando a experiência dos anos de pousada. Ao sair da loja, cruzei com o padre Joaquim, que voltava de uma visita aos doentes do hospital municipal. Seu rosto enrugado abriu-se num sorriso caloroso ao me ver. Dona Marlene, justamente a pessoa com quem precisava falar. Recebemos sua doação para o projeto dos idosos, mas não tive oportunidade de agradecer pessoalmente. Caminhamos juntos pela praça enquanto ele me atualizava sobre como os recursos seriam utilizados. Reformas no espaço de convivência do asilo, compra de medicamentos não fornecidos pelo governo, contratação de um fisioterapeuta para sessões semanais. Sabe, comentou ele pensativamente, quando me contou sobre sua intenção de enviar Juliano para trabalhar lá como parte da pena, confesso que fiquei apreensivo, mas agora vejo a sabedoria por trás dessa decisão. Como assim, padre? Muitos daqueles idosos foram abandonados por suas famílias, esquecidos pelos próprios filhos. Talvez conviver com eles, ouvir suas histórias, testemunhar sua dignidade apesar do abandono. Talvez isso toque o coração de Juliano de uma forma que nenhuma punição conseguiria. Suas palavras ressoaram em mim pelo resto do dia. Voltei para casa refletindo sobre redenção, sobre segundas chances, sobre os caminhos tortuosos que às vezes precisamos percorrer para encontrar nossa humanidade. No final daquela semana, Cíntia me ligou com uma proposta que mudaria completamente meus planos. Mãe, Pedro conseguiu uma transferência no trabalho. Estamos nos mudando para Petrópolis no próximo mês. A notícia me pegou de surpresa. Minha filha, minha neta, tão perto depois de anos de distância forçada. Mas sua vida em Recife, seu trabalho... Hesitei.
temendo que estivesse sacrificando sua estabilidade por preocupação comigo. Já estava nos planos antes de tudo isso acontecer, garantiu ela. Pedro nasceu nessa região, sempre quis voltar. E agora, com tudo o que aconteceu, parece o momento certo. Conversamos longamente sobre os detalhes da mudança. Onde morariam, escolas para a pequena quando chegasse à idade, possibilidades de trabalho para Cíntia. No meio da conversa, ela fez uma pausa significativa. Tem mais uma coisa, mãe. Visitei Juliano ontem. Meu coração acelerou. Não havia visto meu filho desde o dia na delegacia, respeitando a recomendação do Dr. Ernesto de manter distância durante o processo inicial. Como ele está? Perguntei, incapaz de esconder a preocupação maternal que persistia apesar de tudo. Diferente, respondeu Cíntia após um momento de reflexão. Mais quieto, mais presente, de alguma forma. Como se finalmente estivesse realmente ouvindo o que dizem a ele, em vez de apenas calculando sua próxima manobra. Uma semente de esperança brotou em meu peito. Tímida demais para ser nomeada. Ele perguntou por você, continuou minha filha. Queria saber como estava lidando com tudo, se a cidade inteira estava falando sobre o caso. E o que você disse? A verdade. Que você está mais forte do que nunca, que as pessoas te respeitam ainda mais por ter tido coragem de fazer o que era certo, mesmo sendo tão difícil. Após desligar, fiquei sentada no silêncio da sala, absorvendo tudo. A possibilidade de ter minha família reunida novamente. Não da mesma forma, claro, mas de alguma forma nova, talvez até mais honesta que antes. Na manhã seguinte, uma decisão estava formada em minha mente. Peguei o telefone e disquei o número do Dr. Ernesto. Preciso visitar meu filho. Anunciei sem preâmbulos quando ele atendeu. É possível arranjar isso? 2 dias depois, estava eu novamente numa sala institucional, fria e impessoal, aguardando a chegada de Juliano. Dessa vez, não havia raiva em meu coração. Apenas uma determinação calma de enfrentar a realidade, qualquer que fosse ela. Quando ele entrou, escoltado por um guarda, quase não o reconheci. 3 meses haviam transformado meu filho. Mais magro, cabelos curtos, olheiras profundas, mas principalmente, seu olhar estava diferente. A arrogância habitual dera lugar a algo mais contido, mais consciente. Mãe, ele cumprimentou sentando-se à minha frente. Não havia algemas dessa vez, apenas a vigilância discreta do guarda que se posicionou junto à porta. Como está sendo tratado? Perguntei, iniciando a conversa pelo caminho mais seguro. Melhor do que mereço, respondeu ele, surpreendendo-me com a honestidade. A comida é básica, a rotina é rígida, mas estou aprendendo muito. Aprendendo? Ele assentiu, olhando brevemente para as próprias mãos antes de continuar. Há um programa de estudos aqui. Estou terminando o curso técnico em contabilidade que abandonei anos atrás. E hesitou, como se medisse o impacto de suas próximas palavras. Comecei terapia, 2 vezes por semana. Mantive minha expressão neutra, mas por dentro, uma onda de alívio me percorreu. Era mais do que esperava, mais do que ousava sonhar neste primeiro contato. Cíntia me visitou, continuou ele, preenchendo meu silêncio. Me contou sobre a mudança dela para cá, sobre a expansão da loja da Berenice, sobre sua doação para o asilo. Fez uma pausa, respirando profundamente. O que fez com o dinheiro, mãe? Com os 350 mil que tentei roubar? A pergunta me pegou desprevenida por sua franqueza. Parte está investida no futuro da sua sobrinha. Respondi com a mesma honestidade. Parte está ajudando pessoas que realmente precisam. E o restante? Bem, estou aprendendo a viver novamente, Juliano. A fazer coisas que adiei por décadas, cuidando primeiro dos outros. Ele assentiu lentamente, absorvendo cada palavra. Sabe o que mais me dói? Perguntou, a voz quase um sussurro. Não é estar aqui. Não é a humilhação, nem o desconforto. É perceber que você poderia ter compartilhado tudo isso comigo. Os investimentos, os planos, o futuro. Poderíamos ter construído algo juntos, legitimamente. Sim, poderíamos. Concordei, permitindo que ele visse a tristeza em meus olhos. Essa sempre foi a intenção do seu pai. Por isso trabalhamos tanto, economizamos tanto, para deixar um legado para vocês continuarem.
não para financiar fugas irresponsáveis. Um silêncio pesado instalou-se entre nós. Não era um silêncio confortável de reconciliação, mas tampouco era carregado da tensão hostil de nosso último encontro. Era um espaço necessário, onde verdades dolorosas podiam existir sem serem imediatamente resolvidas. Quando sair daqui, ele finalmente falou, terei que trabalhar no asilo. Parte da pena. Foi minha sugestão, admiti. Achei que seria educativo. Para minha surpresa, um leve sorriso apareceu em seu rosto. Provavelmente será. Uma velha ensinando uma lição ao filho ingrato. Não havia amargura em seu tom. Apenas uma autocrítica que jamais testemunhara nele antes. Nossa visita terminou pouco depois. Não houve promessas grandiosas de mudança, nem declarações emotivas de perdão. Apenas a semente de algo que poderia, com tempo e cuidado, transformar-se em um relacionamento adulto, baseado em respeito mútuo em vez de manipulação e culpa. Ao deixar o centro de detenção, encontrei Antônio me aguardando no estacionamento, encostado em seu carro antigo, mas impecavelmente mantido. Ofereci uma carona, explicou, abrindo a porta para mim. Berenice me contou que viria hoje e pensei que talvez precisasse de uma companhia na volta. Aceitei o gesto com gratidão. Durante o trajeto de volta a Petrópolis, contei-lhe sobre o encontro com Juliano, sobre as pequenas mudanças que havia notado, sobre a frágil esperança que começava a nascer. Sabe o que aprendi em 40 anos trabalhando com segurança? Comentou ele, manobrando cuidadosamente pelas curvas da serra. Que as pessoas raramente são apenas boas ou apenas más. A maioria de nós vive na área cinzenta, fazendo o melhor que pode com as ferramentas emocionais que recebeu. Suas palavras simples, vindas de um homem que sempre fora econômico com elas, tocaram-me profundamente. Nas semanas seguintes, uma nova rotina começou a se estabelecer em minha vida. As manhãs eram dedicadas a ajudar Cíntia e Pedro na mudança para uma casa a poucos quarteirões da minha. As tardes, divididas entre o planejamento da expansão da loja com Berenice e visitas ao Asilo São Francisco, onde me tornei voluntária, parte para conhecer o ambiente onde Juliano trabalharia, parte porque encontrei ali uma comunidade que valorizava minhas experiências em vez de me definir por minha idade. À noite, para minha própria surpresa, comecei a escrever. Não grandes obras literárias, apenas memórias, reflexões, lições aprendidas ao longo de uma vida que já somava quase 7 décadas. Escrever tornou-se uma forma de dar sentido a tudo o que acontecera, de transformar a dor em algo útil. Foi durante uma dessas sessões noturnas de escrita que recebi uma mensagem inesperada de Dr. Ernesto. Juliano havia solicitado permissão para escrever-me cartas como parte de seu processo terapêutico. O juiz aprovara, desde que as correspondências fossem revisadas antes pelo psicólogo que o acompanhava. Respondi imediatamente que aceitava. A primeira carta chegou 3 dias depois. 2 páginas de confissões, reflexões e perguntas. Sem autocomiseração, sem tentativas veladas de manipulação. Apenas um homem adulto começando o doloroso processo de examinar suas escolhas e suas consequências. Respondi na mesma noite com igual honestidade. Falei sobre minhas próprias falhas como mãe, sobre os momentos em que fui permissiva demais por medo de perder seu afeto, sobre o vazio que senti após a morte de Eduardo e como transformei Juliano em meu único propósito durante anos, sobrecarregando-o com expectativas impossíveis. Esse intercâmbio tornou-se regular. Uma vez por semana, trocávamos cartas, nem sempre fáceis de escrever ou de ler, mas sempre verdadeiras. Uma ponte sendo reconstruída lentamente, tijolo por tijolo, entre as ruínas de um relacionamento que havia desmoronado sob o peso de segredos e ressentimentos. 6 meses após a noite da prisão, recebi um telefonema de Romero. Aquele apartamento que Vanessa mantinha no Rio, disse ele sem preâmbulos. Finalmente conseguimos um mandado para uma busca completa. Encontramos algo que a senhora precisa ver. No dia seguinte, ele apareceu em minha casa com uma pasta repleta de documentos. São registros de outras vítimas, explicou, espalhando papéis sobre minha mesa. Idosos de várias cidades, contas bancárias,
escrituras de imóveis, procurações. Parece que você não foi a primeira que eles tentaram enganar, apenas a primeira que os pegou. Examinei os documentos com uma mistura de horror e alívio. Horror pelo padrão predatório que revelavam. Alívio por ter interrompido o ciclo antes que outras famílias fossem destruídas. Isso muda o status do caso, continuou Romero. Não é mais um incidente isolado, mas um esquema organizado de fraudes contra idosos. A promotoria está reabrindo o processo contra Vanessa com acusações adicionais. E Juliano? Perguntei, temendo a resposta. Até agora, não encontramos evidências de seu envolvimento nos casos anteriores. Parece que Vanessa era a mentora e ele apenas um cúmplice recente. Isso, somado à sua cooperação atual, provavelmente não afetará o acordo já estabelecido. Senti um peso imenso saindo de meus ombros. Não por Juliano estar menos culpado em meu caso específico, mas pelo alívio de saber que ele não havia se afundado completamente no mundo criminoso que Vanessa aparentemente habitava há anos. Havia esperança real, afinal. Não para um retorno ao passado idealizado que nunca realmente existiu, mas para algo novo, algo mais honesto, construído sobre as duras lições que ambos aprendemos naquela noite de confronto e nos meses que se seguiram. Meus queridos, aqui é Marlene novamente, compartilhando com vocês o desfecho da minha jornada. Quando descobri a traição do meu próprio filho naquele corredor da minha casa em Petrópolis, jamais imaginaria como minha vida mudaria completamente. De uma senhora que todos julgavam frágil e manipulável, transformei-me na protagonista da minha própria história de justiça e renovação. A vida tem dessas reviravoltas, não é mesmo? Um dia estamos seguindo nossa rotina tranquila, cuidando da casa, preocupados com os filhos, e no outro, somos forçados a enfrentar verdades dolorosas que mudam tudo. Foi exatamente isso que aconteceu quando ouvi Juliano ao telefone, planejando fugir com todo o meu dinheiro junto com Vanessa, chamando-me de velha, como se meus 67 anos de vida fossem um fardo para ele, e não uma fonte de experiência e sabedoria. Mas como vocês viram, não me deixei abater. Com a ajuda de amigos leais como Berenice, Cleide do banco, o Dr. Ernesto e meu vizinho Antônio, elaborei um plano que não apenas protegeu minhas economias, mas também ensinou uma lição fundamental ao meu filho. Respeito não se exige, se conquista. E ações têm consequências. Não importa quem as comete. A armadilha que preparamos foi perfeita. Uma conta que parecia pertencer à namorada dele, mas que na verdade continuava sob meu controle legal. Quando Juliano transferiu os R$350 mil, pensando que fugiria para sempre, não imaginava que estaria apenas caindo numa teia cuidadosamente tecida por aquela que ele subestimou. O momento da prisão em flagrante foi doloroso. Sim, que mãe não sofreria ao ver seu filho sendo levado algemado? Mas foi necessário. Às vezes, o amor verdadeiro significa impor limites, mostrar que existem linhas que não podem ser cruzadas sem consequências sérias. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Investi parte do dinheiro na loja de artesanato da minha amiga Berenice, outra parte na educação da minha netinha que finalmente pude conhecer. E ainda doei uma quantia significativa para o Asilo São Francisco, onde Juliano eventualmente trabalharia como parte de sua pena. Mais importante que o destino do dinheiro foi o destino da nossa família. Cíntia, minha filha que esteve afastada por tanto tempo devido às manipulações de Juliano, voltou para Petrópolis com sua família. Nossos laços foram fortalecidos pela honestidade dolorosa que finalmente conseguimos praticar. E Juliano? Meu filho iniciou um difícil processo de transformação na detenção. Voltou a estudar, começou terapia e, através de nossas cartas semanais, começamos a reconstruir um relacionamento baseado não mais em mentiras e manipulações, mas em verdade e responsabilidade. Descobrimos depois que Vanessa era, na verdade, uma golpista serial, que havia enganado outros idosos antes de tentar me roubar. Minha coragem de denunciar não apenas salvou minhas economias, mas interrompeu um ciclo de crimes que poderia ter continuado por muito tempo, prejudicando outras famílias. Hoje,
Quase um ano depois daquela noite fatídica, posso dizer que estou verdadeiramente renascida. Redescobri minha força, minha voz, meu valor. Tornei-me voluntária no asilo. Ajudo na administração da loja expandida da Berenice e, o mais importante, aprendi que nunca é tarde para recomeçar, para estabelecer limites saudáveis, para exigir respeito. Esta história que compartilhei com vocês não é apenas sobre traição e vingança. É sobre autodescoberta, sobre a coragem de enfrentar verdades dolorosas, sobre a força que não sabíamos que tínhamos até sermos forçados a usá-la. É sobre como, mesmo aos 67 anos, ainda podemos nos surpreender com nossa própria resiliência. E foi por isso, meus queridos, que decidi compartilhar minha jornada neste canal, porque sei que existem tantas pessoas por aí, especialmente mulheres mais velhas como eu, enfrentando situações semelhantes, sendo desrespeitadas, subestimadas, às vezes até exploradas por aqueles que deveriam protegê-las. A vocês, quero dizer, não estão sozinhas. Sua idade não define seu valor. Sua experiência é sua força, não sua fraqueza. E nunca, jamais, é tarde demais para reclamar seu lugar, para estabelecer limites, para exigir o respeito que merece. Se minha história tocou seu coração, se de alguma forma você se identificou com minha jornada ou aprendeu algo com ela, peço que me ajude a alcançar mais pessoas que possam se beneficiar dessas lições. Inscreva-se aqui no canal Vovó Lembrou, para não perder nenhuma de nossas histórias inspiradoras. Deixe nos comentários sua própria experiência. Já passou por algo semelhante? Como lidou com isso? De onde você está assistindo? Sua cidade? Seu estado? Quero conhecer cada pessoa que dedica seu tempo a ouvir minhas histórias. E se puder, clique no botão de gostei, para que mais pessoas possam encontrar este vídeo. Os algoritmos funcionam assim. Quanto mais interações, mais longe nossa mensagem chega. Deu muito trabalho preparar este vídeo para vocês. Pesquisa, roteiro, gravação. É um processo que exige dedicação e recursos. Se nossas histórias têm ajudado você de alguma forma, considere apoiar nosso canal através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações. Esse apoio é fundamental para cobrir os custos de produção e nos permite trazer novos vídeos diariamente, alcançando mais pessoas que precisam ouvir essas mensagens de força e esperança. Cada contribuição, por menor que seja, faz uma enorme diferença. Ajuda a manter este espaço onde compartilhamos histórias reais, histórias que inspiram, que ensinam, que conectam pessoas através de experiências comuns. Na próxima semana, trarei outra história igualmente impactante. Não perca! Enquanto isso, confira os outros vídeos do canal. Temos histórias sobre superação, sobre recomeços tardios, sobre descobertas que transformam vidas mesmo quando achamos que já é tarde demais. Lembrem-se sempre, não importa a sua idade, você sempre pode reescrever sua história. Eu, Marlene, aos 67 anos, reescrevi a minha, e foi a melhor decisão que já tomei. Muito obrigada por me acompanharem até aqui, por respeitarem minha dor, celebrarem minha força e compartilharem dessa jornada comigo. Volto na próxima semana com mais uma história para tocar seus corações. Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para mim. Afinal, essas histórias só fazem sentido quando encontram alguém para ouvi-las. Alguém como você. Até breve. E lembre-se, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para dizer chega às injustiças. Nunca é tarde para ser a heroína da sua própria história.